Eu vejo muitos profissionais insatisfeitos com os resultados de representação gráfica que não conseguem adquirir ao fazerem uso legítimo do software ArchiCAD. Como as paredes são os elementos que compõem uma boa parte do teu projeto, dependendo de qual natureza se trata, se tu não configurares da forma correta, logo eles vão contribuir para a descaracterização e desvalorização do teu projeto. Do outro lado aqui é o Joaquim de Souza, sintam-se todos cumprimentados. Se esse é o teu caso, então venha comigo que eu te mostrarei como configurar as paredes no ArchiCAD da forma correta. Eu me encontro aqui com o arquivo aberto. Como todos vocês sabem, que a planta de piso ou a planta baixa ela é obtida através da interseção entre o plano horizontal e a residência, nesse caso a casa. Com tudo isto, nós conseguimos observar que a parte seccionada são as paredes juntamente com as vergas das portas, das janelas, são os elementos que serão seccionados. Ligado a isto, nós também temos as representações gráficas e as cores convencionais de cada material de construção. Como é o caso do bloco seccionado, nós temos aqui a pedra artificial em blocos, que é a quarta opção da lista da tabela dos materiais de construção. Depois nós temos a espessura de reboco, que geralmente ela varia de 2 a 5 cm, dependendo do ambiente em que ela está inserida. Como é o caso convencionado aqui do projeto, da tabela, nós encontramos aqui a quarta opção como a pedra artificial em blocos, como elemento achurado. Depois, rolando mais abaixo, o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar rebocos em argamassas. Tanto quanto em sua discretização, nós encontramos a cor em branco sujo. Então, o que acontece? Quando se trata de uma representação gráfica de um material de construção, nós temos duas hipóteses ou duas opções. A primeira é representar pelas suas respectivas achuras ou o próprio material. E a segunda opção é representarmos pela cor. Como é o caso aqui, temos a opção nessa coluna material e a sua respectiva representação e a sua respectiva cor mais adiante. Neste caso, a forma mais correta de representar graficamente um dado material é pela sua achura ou a sua trama. Nós temos aqui o exemplo de um projeto elaborado no software ArchiCAD por um amigo meu, cuja representação ele obteve estes resultados. Porém, nós temos um inconveniente nestes resultados, conforme que eu havia informado anteriormente, que sempre que nós representarmos um dado material, neste caso a alvenaria seccionada, nós temos aqui a parte referente à alvenaria, a espessura da alvenaria do bloco, e também nós temos a parte que diz respeito à espessura do reboco. O que nós não conseguimos encontrar como resultado neste projeto? Se forem a ver com muita atenção, onde encontrar que nesse projeto, nessa alvenaria aqui, representada neste projeto, nós não conseguimos encontrar a achura do bloco, nós não conseguimos encontrar, ou seja, a espessura do reboco. Neste caso, temos mais um outro exemplo, que é a representação pela cor, de uma forma também inadequada, como vocês podem ver neste resultado adquirido aqui por um outro amigo que também elaborou o projeto no ArchiCAD. Ele não conseguiu aqui inserir a espessura do reboco. Nós havíamos informado que a forma mais gráfica e interessante é apresentar pela sua achura, o bloco com a sua achura, e a outra condição seria representar a espessura do bloco, bem como a espessura do reboco, do revestimento e reboco, do acabamento neste caso. E este não é o resultado que nós queremos adquirir aqui, pois o resultado que nós queremos adquirir aqui encontra-se nesta folha seguinte. Como é o caso que vocês podem ver, depois da configuração dos materiais, das paredes nesse caso, nós encontramos uma planta de piso organizada desta forma. Vejam a qualidade que nós podemos adquirir ao configurarmos corretamente as nossas paredes. E temos mais um outro modelo aqui do lado que nós podemos ver resultados que se adquiriram a terem configurado adequadamente as paredes, como é o caso daquilo que nós almejamos alcançar nesse tutorial de hoje. E nós temos aqui em vista de planta de piso configurações de representação gráfica ideal e adequada. Tanto quanto em cortes, as nossas paredes depois de serem configuradas adequadamente, nós conseguiremos obter um resultado desta natureza e desta dimensão. E se você quer adquirir resultados dessa natureza, conforme essa representação gráfica ilustra, acompanhe esse tutorial passo a passo. Nós vamos demonstrar quais são as formas que nós temos de proceder para conseguirmos obter resultados iguais e semelhantes a este. Então fique conosco aí, acompanhe-nos no software ArchiCAD, do jeito em que a gente vai lançar os dados para tu conseguires obter resultados dessa dimensão. Bom, como vocês podem ver, eu já me encontro aqui na interface de trabalho do ArchiCAD em meu ambiente de trabalho. A primeira coisa que nós temos de fazer é virmos em opções, preferências do projeto, unidades de trabalho. Aqui é onde se encontra a unidade de medida do modelo em metro, mantemos ela. Número de casas de sebagem reduzimos para 2, tanto quanto aqui na caixa de diálogo também reduzimos para 2 casas decimais.
Notem, se eu quiser desenhar algum tipo de parede por padrão, o ArchiCAD me vai fornecer o tipo de representação gráfica da parede a cor. Logo, o maior erro da maioria esmagadora é deixar essas configurações padrão conforme o que elas estão. A maior parte delas, o que é que faz? Ligam aqui na vinculação, aumentam a sua respectiva espessura da parede. Se for paredes de 20, colocam em 20, pronto, já está. Começam a inserir as portas, entre outros elementos de construção. Mas, tecnicamente, para obter resultados daquela natureza, conforme a gente já havia abordado anteriormente, o que é que nós temos de fazer? Sempre que quisermos iniciar com um projeto no ArchiCAD, nós temos de configurar as paredes. A primeira coisa que eu tenho de fazer é vir sobre essa opção, clico nela e habilito o tipo de geometria de parede complexa. Logo que eu habilito ela, notem se eu tento fazer um exemplo traçando uma parede ou algumas paredes vinculadas, olhem o que é que me dão. Mesmo assim, estes ainda não são os resultados que nós desejamos adquirir. E para adquirir os resultados que nós nos encontramos almejando, o que é que eu tenho de fazer? Nós vemos aqui em opções, se teu programa estiver em inglês, options, attributes elements ou elements attributes ou atributos de elemento. Aqui na barra de composições ou composites, se teu programa estiver em inglês, nós clicamos sobre ela e o que é que nos vai aparecer? É uma interface de diálogo, uma caixa de diálogo em que se encontram lá conservados todos os outros materiais de construção do tipo parede. Então o que é que nós temos de fazer? Rolando mais abaixo nós vamos ver aqui em editar camada e estrutura de linha, todas as outras propriedades dos materiais de construção, especificamente dos blocos. Então o que é que nós temos de fazer? Por padrão, o ArchiCAD ele nos apresenta uma forma de um outro bloco já criado por defeito no software, integrado no software. Então o que é que eu tenho de fazer? Eu clico em alvenaria, encontro o tipo de bloco com revestimento de duas faces, que é o caso deste aqui, alvenaria A100 reboco duas faces. Clico sobre ela e eu estou a trabalhar sobre o material já existente no programa. Então, para tal, o que eu tenho de fazer é transformar esse material e adequar a natureza das minhas paredes na realidade. Então, como é que eu faço? Clico sobre ela. Depois, se vocês verem com atenção, onde notar que aqui nós temos a opção novo, duplicar, renomear ou apagar. Então, dentre estas, nós queremos usar um material padrão, uma configuração padrão de parede, para torná-la em nosso próprio material ou com as características da qual nós desejamos que ela tenha. Clicamos sobre a opção duplicar. Depois aqui nós podemos ainda renomear para que nós consigamos localizar com facilidade o nosso material. O que eu normalmente digito aqui é blocos de 20 centímetros. Depois clico sobre a opção OK. Então nessa barra que já existe do meu bloco, eu já me encontro a trabalhar sobre o bloco aqui eu encontro, aqui o que eu desejo encontrar aqui. E o que eu faço? Na maioria das vezes eu coloco aqui sobre a opção, clico sobre a primeira opção, que é da linha superior, da outra face exterior do reboco, clico sobre ela, habilito a opção número 1, tipo de linha 1. Aqui nas camadas internas também digito tipo de linha número 1, tanto aqui, tipo de linha 1, assim sucessivamente. 1, tipo de linha também 1, e aqui no último tipo de linha, qual é o tipo de linha que eu coloco? Na maioria das vezes eu coloco linha de natureza 21, tanto quanto a primeira, linha de natureza 21, que é esta segunda linha. Então clico sobre essa superfície com todas as outras propriedades editadas, coloco sobre a opção OK. Logo que eu fizer isso, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de marcar o meu material e venho sobre a opção do tipo de bloco que eu acabei criando aqui. Vou procurar sobre blocos de 20 cm, clico sobre ela e logo me vai aparecer a natureza do meu bloco que já está em configuração. Mas só isso não basta. Então o que eu tenho de fazer? Se vocês notarem, se eu marco a opção de medir aqui a régua, insiro a espessura para localizar qual espessura eu tenho. Vocês vão notar que por padrão me aparece a espessura de tamanho 13, com a largura de 13, né? A largura do meu bloco é de 13. Então, logo eu tenho que voltar a reeditar porque eu quero adequar o meu bloco para a espessura de 20 centímetros, conforme o que vocês já haviam visto enquanto eu me encontrava a renomear. Então, o processo ainda não está concluído. Eu tenho que voltar novamente lá onde eu me encontrava, opções, elementos e atributos. Depois eu me encontro aqui na opção de composições. Logo que eu fizer isso, se vocês notarem com muita atenção onde encontrar que aqui eu tenho a espessura em 0.0
13. Então eu quero uma parede com espessura de 20 cm. Na maioria das vezes, o que eu faço? Para que este número 13 que vocês se encontram vendo, ela atinja 20 cm de espessura do bloco. Na maioria das vezes eu coloco aqui sobre opção, onde tem 0.10, que é a espessura de 10, sou da alvenaria ou do bloco, eu coloco sobre opção 0.14. E da 14, notem que ela subiu para 17. Se eu coloco aqui 0.3, 0.03, tanto aqui do lado da espessura de reboco, 0.03, logo ela me vai subir para a espessura de 20 cm. E eu clico sobre a opção OK. Notem que logo a espessura do meu bloco, ela aumentou consideravelmente. Então, continuando a configurar para que eu consiga adquirir a propriedade que eu desejo, o que eu ainda faço? Venho em opções, novamente, elementos e atributos, depois vou para tipos de tramas, clico sobre a opção de tramas, então pesquiso aqui nos tipos de tramas, que vou encontrar o meu tipo de parede, a opção tipo de parede tijolo comum, clico sobre ela, eu encontro com uma espessura de distância dessas linhas de 45 graus, né? Essas linhas da parte seccionada das achuras, na maioria das vezes eu diminuo aqui para 0,35, copeio e colo sobre outra opção 0,35 das opções que eu coloquei aqui, 0,35 e digito também 0,35 aqui, clico OK. Notem que as texturas diminuíram a equidistância das linhas interiores que representam a face do bloco. Essa é a espessura do bloco, ao passo que essa exterior é a espessura do reboco. Então, continuando para conseguir adquirir o resultado que eu preciso alcançar, o que eu ainda faço? Venho aqui em opções, elementos e atributos ainda, venho em materiais de construção para mudar essas linhas para tons verdes. Eu me encontro aqui com a lista dos materiais, conforme que vocês podem ver. Eu seleciono o tipo de tijolo que eu me encontro a trabalhar, que é este, que como padrão aqui me aparece com o tom alaranjado. Se vocês virem com atenção, vão ver que esse tom alaranjado que encontra-se cá é deste material, e mudo essa configuração para tom preto e clico sobre a opção OK. Logo ela vai me mudar todas as propriedades do meu material e nós estamos quase lá a alcançar os resultados que nós desejamos. E para finalizar, o que eu faço? Eu venho aqui em opções de visualização, ou seja, venho em visualizações. Se teu programa estiver em inglês, Visualization ou Visualizações em português, On Screen Options ou Opções de Visualização na tela, e clico sobre a opção Espessura Real da linha. Notem que logo ele mudou a gráfica que eu desejo alcançar, e esse é o resultado que nós desejamos alcançar nesse software. E se eu coloco alguma parede, alguma porta, peço desculpas, para poder ilustrar quais são ou como é que ele vai se apresentar, qual o resultado, qual é a forma que ele irá se apresentar, notem o que ela me vai sair. Vejam, se eu coloco aqui, mudo o tipo de propriedades, eu coloco aqui para tipo de linha preta, mudo essa opção para tipo de linha 01, que é a preta, marco essas duas setas aqui em cima e clico sobre a opção, depois coloco a minha porta e faço ela ir para o lado esquerdo. Notem só como é que ela estará. Vejam só a gráfica que eu consigo adquirir. E ainda só para terminar um bônus, olha aqui, se eu mudo essa escala para 1/50, vejam como é que ela vai se apresentar. Olhem só quanto à representação gráfica e eu consegui adquirir nesse instantezinho de configuração de paredes. Então é exatamente esse resultado que nós queríamos que vocês adquirissem. Só para terminar, ainda vou inserir as janelas, as propriedades das janelas, para vocês poderem ver como é que ela vai ficar depois da configuração destas propriedades do meu material. Eu venho aqui sobre opção, mudo esta opção para preta, tom de linha preto, clico aqui e insiro a minha janela logo neste canto aqui. Vejam só como é que ela ficou. Então, esse é o resultado que eu desejava adquirir. Para todos vocês que acompanharam esse vídeo, o meu muito obrigado, vocês que estiveram do outro lado da conexão. E inscrevam-se no canal, não se esqueçam de ativar o sininho. Sigam-nos porque nós temos muitas novidades para vós de muitos outros softwares. Então, sem mais delongas, valeu, falou, fui.